Eu casei aos 14 anos de idade. Naquela época os relacionamentos eram bem diferentes, né, do que é hoje. Não tinha tanta modernidade, tanta tecnologia igual tem hoje. Pessoal, nesse vídeo a gente vai analisar a experiência dessa digníssima, onde ela cita que casou aos 14 anos de idade e quando ela separou, ela assustou, né, com a realidade, né? Pois as diferenças dos relacionamentos atuais são muito diferentes dos costumes e da visão de futuro antigamente, né? Então vamos analisar e dar nossas aqui, eu vou dar em especial a minha opinião e espero que você também dê a sua opinião sobre esse assunto. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu casei aos 14 anos de idade. Naquela época os relacionamentos eram bem diferentes, né, do que é hoje. Não tinha tanta modernidade, tanta tecnologia igual tem hoje. Quando eu separei, eu me assustei de o quanto que as pessoas estão diferentes, os relacionamentos estão diferentes hoje em dia. Foram muitos anos casada, né, em torno de 13 anos. Então, assim, minha vida inteira eu me vi ao lado de alguém. Foi um susto, sim, ter que me adaptar com a nova rotina sozinha, foi. Deu um choque de realidade, sabe? E mais ainda ao perceber que os relacionamentos de hoje em dia se resumem somente em sexo. Não, as pessoas não querem mais aquela conquista diária, não querem se esforçar para ter um relacionamento. Isso foi um susto. E eu passei por um processo de adaptação. E quando eu entendi que na minha vida Deus estava me dando uma oportunidade de escolher de novo alguém para minha vida, para viver ao meu lado, para a gente envelhecer juntos, sabe? Para construirmos uma vida junto, eu comecei a agradecer a Deus, porque veio o susto depois, sabe? De perceber que as pessoas estão muito superficiais e que eu não sou assim. Eu gosto de trazer a pessoa, eu priorizo a pessoa que está na minha vida, eu priorizo ela. Ela é uma das minhas prioridades, ela não é qualquer coisa. Então eu não consigo viver algo vazio, algo assim que é superficial, que se baseia somente em sexo. Não consigo. Eu, como mulher, eu tenho as minhas vontades, as minhas necessidades, mas as minhas vontades, as minhas necessidades não ficam acima dos meus princípios. Eu não aceitaria um relacionamento somente de sexo. Ou a pessoa vem pra minha vida, ou a gente convive, a gente tenta viver algo sólido porque somos adultos. E de preferência alguém que sabe o que quer ou não tem nada. E também não pode ser qualquer pessoa, porque a gente que é mãe solo, a gente sabe tanto que tá difícil hoje em dia trazer alguém pra nossa vida, alguém que aceite nossos filhos, que ame, que respeite, que consiga conviver ali, né, de uma forma bacana. E isso nós mulheres podemos escolher. Não deixar as carências nos dominar e fazer com que a gente fique cega ao trazer alguém para nossa vida. Tem uma frase que fala que muito custa o que muito vale. Não tem como você ter tudo. Você tem que abrir mão de algo menor para você conseguir algo maior. O mundo espiritual é assim. E aí quando você entra num propósito de oração, principalmente para questões de relacionamento, vai aparecer distrações. Então, quando você decide esperar em Deus por algo, você abre mão de muita coisa para viver o que você espera de Deus. E a espera dói, é um processo que dói. Mas você sabe que vale a pena. Ainda mais que já viveu muitas coisas com Deus. Você sabe que vale a pena porque você está trocando o que é superficial, o que é provisório, pelo que é eterno. E vale muito a pena você buscar por um milagre na sua vida, para o que você sonha e que aos olhos do mundo não tem valor. Pessoal, então a gente vê aí que aos 14 anos de idade ela se casou, né? E a partir daí ela teve uma experiência que, conforme o tempo foi passando, ela foi caindo na realidade que a experiência que ela teve no passado é diferente dos relacionamentos atuais, né? Além disso, ela cita no vídeo também
que hoje em dia, de fato, é só sexo, né? Ou seja, a maioria das pessoas. Então não tem aquela profundidade, aquela visão de futuro, aquele carisma, né? Ou seja, até tem, só que é a minoria que busca realmente o relacionamento de verdade. Então nesse ponto eu vou trazer três opiniões minhas, né? Baseados nesse vídeo, e se você discorda, concorda, comenta aqui nos comentários e vamos analisar aí o que essa digníssima traz aí de acordo com a minha opinião. Então vamos lá. Opinião número 1, né? É um dos maiores erros que a gente comete é acreditar que precisa continuar forte, né? O tempo todo. Então, cara, realmente isso aqui é complicado, vai depender de cada pessoa, porque você continuar forte no pensamento positivo é muito difícil, principalmente depois de uma separação de muitos anos, né? Muitas pessoas têm medo de parar porque acham que isso significa fracassar ou ficar para trás, né? Mas não é bem assim, né? Se o fato de você estar cansada e só quer descansar, significa que você fracassou. Você só está dando um passo para acalmar aí os pensamentos, né? Isso se chama autoconhecimento, né? Mas a verdade é que viver no automático, ignorando o próprio cansaço, pode ser muito mais prejudicial do que fazer uma pausa, né? Às vezes, a melhor decisão é desacelerar para entender o que realmente está acontecendo dentro de nós, cara. Isso é muito importante, muito interessante você parar e analisar o que você quer e quais são os sentimentos que estão vindo à tona, né? Para a partir disso aí você tomar uma decisão racional e não emocional, né? Muito importante. Um segundo argumento aí, pessoal, uma segunda opinião muito interessante se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por isso, seria este, né? Não tenha medo de se afastar por um momento para organizar seus pensamentos, né? Isso aqui é muito interessante, se chama autoconhecimento. Você se controla, você sabe quais decisões você deve tomar para uma melhor saúde mental da sua vida, né? Nem toda distância representa abandono e nem toda pausa significa desistência, né? Use esse tempo para refletir, aprender e observar as coisas com mais calma, né? Muitas respostas que procuramos não aparecem no meio da correria, mas sim quando encontramos um momento de silêncio para pensar. Cara, isso é muito interessante. Então, para você ter uma resposta com mais clara, né, com mais clareza, é interessante você reanalisar os seus pensamentos, né, e qual melhor decisão você vai tomar baseado na sua razão, né, e não na sua emoção, né. E um terceiro argumento muito interessante hoje eu acredito que as dificuldades também podem nos ensinar grandes lições, cara. Isso realmente é interessante. As dificuldades mudam a maneira que a gente vê as nossas vidas, né, de maneira geral, né. O tempo passa para todo mundo, né. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam e nós também mudamos, né, cara? Isso aqui é de fato uma realidade, né? Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima, tudo vai depender da maneira que você enxerga as suas dificuldades, né? Em vez de lutar contra essas mudanças, tente aprender com elas, né? Isso aqui é uma das coisas mais difíceis, inclusive que na minha vida pessoal, né? Você aprender com os seus erros, né? E com as suas dificuldades, né? Nem tudo que acontece na nossa vida faz sentido na hora, mas olhando para trás, muitas vezes percebemos que aqueles momentos difíceis foram justamente o que nos fizeram crescer, amadurecer e enxergar a vida de uma forma completamente diferente, pessoal. Então, tudo vai depender da maneira que você enxerga a dificuldade, vai depender de como você vai lidar com a dificuldade e vai depender quais são as atitudes que você vai tomar naquela dificuldade. Então, isso é muito interessante. Se você quer ser uma pessoa que lidar com as suas dificuldades ali no pós-casamento, né? Ou talvez você quer se relacionar depois, né? Em um próximo casamento ou um relacionamento ali, é bom você analisar o que você deu de errado no casamento anterior para dar um próximo passo aí e não se assustar, né, com as coisas nos relacionamentos atuais no momento, igual a digníssima cita no vídeo que ela tomou um susto porque ficou muito tempo casada e não sabe como é que estava o mercado de relacionamento, né? E quando você está preparado ou você se prepara, você tem uma visão melhor sobre essas dificuldades. Espero ter ajudado. Curte, compartilha e comenta aqui se realmente fez sentido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.